Bom, e hoje, nosso quadro Questão de Direito, vamos falar sobre herança. Esse assunto foi sugestão de uma telespectadora, a Fátima Castro. Inclusive, vamos acompanhar aqui no telão a pergunta dela. Ela diz que os pais faleceram e deixaram terreno para 3 filhos. Ela quer vender ou dividir o terreno, mas os 2 irmãos dizem que não tem direito e ela quer saber, Thaís, o que fazer? Pois é, o que fazer nesses casos, né? Portanto, nós recebemos aqui no estúdio a advogada Magda Elross, que vai tirar todas essas dúvidas, tanto da nossa telespectadora como das outras que a gente está recebendo. Bom dia, doutora Magda. Bom dia. Magda, bom dia. Bom dia. O que ela pode fazer, a dona Fátima? Ela pode pedir abertura de inventário. Se ela é filha, realmente, herdeira necessária, que é o que realmente no testamento, se ele não deixou nenhum testamento, porque também tem isso, ele pode ter deixado um testamento onde deserdou, né? Existe a pessoa que é deserdada da herança. Ela está dizendo que 3 filhos aí, 2 querem dividir o bem e ela não. Ela pode verificar se não houve um testamento, né? Primeiramente, verificar se houve um testamento. Primeiramente, porque o testamento, a herança, ela é transmitida, é a transmissão do patrimônio do falecido para quem de direito, que na linha da sucessão hereditária ficaria para os herdeiros necessários, que são os filhos, e o cônjuge sobrevivente. Aí não se tiver no caso de não haver. Não havendo testamento, é nessa ordem da sucessão hereditária que se transfere o patrimônio do falecido. Tá certo, assim. Tá bem explicado então. Olha, tem uma pergunta aqui de um telespectador, ele não falou o nome dele, mas diz que é casado, tem uma casa e um carro. Se ele vier a falecer, ele diz que ele quer saber se os filhos têm direito à herança. Ele quer saber se a mulher tem que vender a casa, vender o carro para repartir o dinheiro com eles, sendo que nenhum deles mora com ele. Ele quer saber como é que funcionaria no caso dele. Não, isso aí ele não tem nem que se preocupar nesse detalhe. Se ele quiser, ele já pode deixar um testamento, inclusive a gente orienta isso, que hoje até pessoas que com idade nem tanto já envelhecido, como a gente diz, já esperando a morte, procuram a gente, procuram os cartórios, advogados, para realmente fazer seu testamento. E nesse testamento, ele vai deixar escrito tudo como ele quer dividir, como ele quer fazer a partilha dessa herança. Agora, é possível refazer esse testamento? Você fez um primeiro testamento, é possível modificar alguma coisa futuramente ou não? Pode, ele pode modificar, sim. A qualquer momento ele pode modificar, porque é um direito subjetivo. Perfeito. O patrimônio é dele, ele vai dividir com quem ele quiser. Inclusive, ele tem uma parte legítima que ele vai dividir com quem quiser. E aqui, Márcio, deixa eu fazer uma parte. No Brasil a gente tem essa dificuldade, mas em países do exterior, na América do Norte, na Ásia, você pode entregar sua herança e dividir para quem você quiser. Sem ter problema. Sem ter algum, problema. Né? Aqui é que realmente no Brasil tem que seguir essa linha da sucessão que o Código Civil traz da sucessão testamentária. A gente tem uma outra pergunta aqui, doutora. Queria muito saber, também não se identificou, mas queria muito saber se minha filha tem algum direito à casa. É que o meu ex-marido herdou da avó, que já é falecida, e nós vivemos juntos há 5 anos. No caso, ex que seria o pai, né? É aquilo que eu falei, a herança é a transmissão de patrimônio de bens de alguém para outrem, né? No caso, se esse bem foi herança dele, na morte dele, quem vai suceder ele são o cônjuge, se tiver, cônjuge sobrevivente, que a gente chama, ou os herdeiros necessários. E na falta, se não existir nenhum deles, tá? Porque a gente recebe muito esse tipo de pergunta, a herança vai para o Estado. Certo. Tá? Uma outra pergunta aqui do Célio, porque foi semelhante à telespectadora, esclarecemos já, né? Primeiro verifica se há algum documento, testamento, caso não tenha, faz o inventário na Justiça. Legal, Perfeito. Uma outra pergunta aqui do Raimundo, que mora em Abaetetuba, ele faz o seguinte: uma das pessoas que mora em uma casa, fruto de herança deixada pelos pais, pode alugar o imóvel sem comum acordo com os demais herdeiros? Bom, aí a pessoa deixou de herança, né? Isso, deixou de... Então, mas um dos filhos, né, está alugando. Ele quer saber se os outros têm que concordar ou não com esse aluguel da casa. Normalmente o bem, né, que é bem de herança, pertence aos herdeiros. Então, deve haver uma comunhão entre eles. No caso, agora, quem ficou com bem também pode fazer o seguinte: os que não ficaram transmitem esse direito. Porque todo mundo, quando nasce, Márcio e Thaís, já nasce com direitos. Então, se você não tiver bens e patrimônio, você transfere esse direito. Existe isso, cessão de transferência de direitos. Regulamenta a responsabilidade para um herdeiro, só que os outros também têm direitos. Mas naquele momento, a decisão de alugar ou não é daquela pessoa. Dependendo como foi, de uma pessoa. Mais tranquilo, né? Mas os outros 2 devem transferir, fazer a cessão de direitos para esse que está
no comando do aluguel, entendeu? Inclusive, eu estava dando uma olhadinha aqui na pergunta da Erondina, ela é lá de Santo Antônio do Tauá. Ela disse que em 2014 o marido faleceu e ela ficou com os 2 filhos que eram menores, né? E as filhas mais velhas do primeiro casamento dele tomaram conta dos bens e os imóveis estão alugados hoje. E elas não repassam nada para os filhos que continuam ainda, né, que ainda são de menor. Ela gostaria de saber quais são os direitos dele e se eles têm direito ao aluguel, no caso, os filhos dela. Com certeza eles têm direito também, porque se o imóvel foi deixado para todos os herdeiros, que eu acabei de falar, todos têm direito. Agora eles têm que se habilitar num processo, numa ação, no caso se não houver, porque é assim também, ninguém pode mexer em bem de pessoa morta, ninguém pode vender, ninguém pode fazer nada, tá? Tem que haver um inventário, que é a peça correta para suceder os bens da herança. Perfeito. Tá? Doutora Magda, há uma última pergunta aqui. O Carlos mandou a pergunta, obrigada pela participação. Ele tem um irmão que faleceu, era solteiro. Ele quer saber como proceder essa divisão entre os irmãos. É possível? Como é que funciona Sim, isso? com certeza. É como eu falei, ele pode transferir para quem ele quiser o patrimônio. Ele pode fazer um testamento. Mas no caso ele já morreu. Aí como é que funciona? Não houve um novo testamento, ele eu vai imagino. se habilita no inventário. Ele entra com o processo de inventário. Ele pode pedir a nomeação de inventariante, no caso. Certo. Ele pode pedir, os outros irmãos têm que ser comunicados? Não, eles têm... o documento para o inventário é a certidão de óbito do falecido, certo, onde vem... Lá numa observação, deixou os seguintes filhos, tá? Então, ele nomeia todos os filhos corretamente, se ele nomear. Filho, ele era porque solteiro. se ele não nomear, os filhos, quando souberem, os outros, podem se habilitar no inventário. Certo. E aí começa todo o processo. Então, tá bom, doutora Magda, mais uma vez, obrigado pelas suas informações aqui no Bom Dia. Uma ótima quarta-feira. Obrigada. Ótima quarta-feira, até a próxima. Muito obrigada.